Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 57. Para entendermos melhor o contexto, diz assim: Aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Amados, aqui quando Lucas faz esse compilado de pessoas que Jesus chamou, outros que se apresentaram para seguir Jesus, é claro que os fatos não aconteceram assim, Jesus não estava ali, veio um e veio outro, não, isso aqui foi um compilado que Lucas escreveu 30 anos depois. Ele lembrou dos fatos e registrou situações, e cada fato desse, mediante a resposta que Jesus dá, demonstra uma lição fantástica. Uma das que me chamam a atenção é que o homem diz assim, no 60, Jesus diz: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. O homem tinha colocado uma situação importante diante de Jesus, mas Jesus não atentou, não julgou que aquela situação dele fosse a mais importante. Jesus julgou que o anunciar o reino de Deus era o mais importante. E por fim, ele termina, na última experiência, dizendo: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, ou seja, está aprovado para o reino de Deus. Quer dizer, você lançou mão do arado, você não pode olhar para trás. Isto é, se você entendeu, se você compreendeu, se você foi capaz de captar o que é evangelho, se você foi capaz de receber a revelação, a compreensão de que a Bíblia é a palavra de Deus, se você hoje já pode apostar a vida nisso, então você lançou mão do arado. Agora você não pode mais olhar para trás. Aliás, a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. As pessoas estão por aí vivendo as suas vidinhas em igrejas, a gente chama de igreja por força de expressão, igrejas mortas, e elas não são tão cobradas. Por quê? Porque elas chegam, estão dando para ela a corrente, estão dando a campanha, estão dando a campanha da casa própria, a corrente do livro de ouro, e por aí vai. Então a pessoa está vivendo uma vida totalmente irreal. Deus vai ter muito mais misericórdia daquela ali do que alguém que entra numa igreja verdadeira e ouve a palavra como ela tem que ser. Esse Deus não vai ter tanta misericórdia, claro que não, já conheceu a verdade. Deus agora vai cobrar o posicionamento desse cidadão de acordo com a verdade. Isso é a lógica. Qualquer um de nós faria a mesma coisa. E por que Deus não vai fazer? Claro que Ele vai fazer. Irmãos, veja bem, nós estamos numa batalha, e lá em Efésios capítulo 6, Paulo diz assim, né? No demais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor, revestivos de toda a armadura de Deus. Se há uma armadura é porque há uma guerra. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo, e depois de ter feito tudo, ficar inabaláveis. Aí ele vai descrever uma armadura tremenda, gloriosíssima. Se há uma armadura descrita, esta armadura é para uma guerra. Os elementos, porém, que ele descreve nesta armadura, são elementos espirituais, porque a nossa guerra é
espiritual. Ele já começou dizendo que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestade, contra hostes infernais da maldade que habitam nas regiões celestes. Então, Paulo está descrevendo uma grande batalha, mas Jesus já está dizendo que quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. A batalha é grande, a batalha é terrível, a batalha é sangrenta, a batalha é renhida, a batalha pode ser o que for. Você já tem uma promessa de que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita e tu não serás atingido. Deus não vai aceitar que você volte atrás. Claro, ninguém aceita isso. Nem nos exércitos naturais por aí não aceitam os desertores. Os desertores são dignos de morte, não é isso que acontece com os desertores? Então, meu irmão, que dirá Deus que te dá todas as armas para vencer? Os homens dão armas que não garantem a vitória total e cobram, que dirá Deus que te deu o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho? Ele vai cobrar. Tanto que lá em Apocalipse você vê Jesus chegando, se apresentando, né? E diz: ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Ao que vencer, falo-ei coluna no templo do meu Pai. Ao que vencer, comerá do maná escondido. Ao que vencer, receberá um novo nome. Ao que vencer, e ao que vencer, e ao que vencer. Por quê? Porque Ele deu condições para vencer. Então, quem lança a mão do arado, o arado é a obra de Deus, o arado é anunciar o reino de Deus, o arado é você ter uma vida de oração, o arado é você ter uma vida de meditação na Escritura, o arado é você crescer na graça e no conhecimento, até que Deus olhe para você e conte contigo, para desfazer as obras do diabo. O arado é aquilo que você lança a mão e, se olhar para trás, Pedro vai dizer assim: aquele que conheceu da boa palavra e dela se desviou, é como o cão voltando ao próprio vômito, ou então a porca voltando ao despojadouro de lama. E Jesus vai dizer depois em Apocalipse: quem dera fosses frio ou quente, mas morno. Quer dizer, morno é aquele que se esquentou e retrocedeu. Vomitar-te-ei da minha boca. As expressões mais horrendas que a Bíblia traz é para com aqueles que conheceram e voltaram atrás. Vê que Jesus falou assim: olha, haverá menos juízo para os de Sodoma e Gomorra do que para vós de Cafarnaum, Corazim, porque se em Sodoma e Gomorra se tivessem feito os sinais que em vós foi feito, eles teriam permanecido até hoje. Então aqueles que conhecem o dom de Deus e retrocedem, esses, o juízo é implacável, totalmente implacável. E eu te pergunto, a Bíblia é a palavra de Deus? Quem te contou isso? Não fui eu. Não fui eu que te disse que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você tem essa confirmação, é porque o Espírito Santo testificou ao teu espírito. Então você lançou mão do arado para ele te dar essa revelação. Você não pode voltar atrás. Há uma passagem em Pedro, 1 Pedro 5, a partir do verso 8, em que Pedro dá um grande alerta. Veja bem, para quem Pedro está escrevendo? Ele está escrevendo para a igreja que está dispersa, devido às perseguições. E no verso 8 ele diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Então, se você tem uma luta, você não é sozinho nessa luta. Se você tem uma guerra, uma batalha, você não é sozinho. Pedro está dizendo que essa batalha está se cumprindo com todos os irmãos do mundo. Mas ele diz: sede sóbrios, vigiai. O diabo, o vosso adversário, ele não está dormindo, ele anda em derredor,
buscando a quem possa tragar. Ele fica nos observando de longe. Ele fica nos admirando. Ele fica prescrutando os nossos caminhos. Ele vê para onde nós vamos nos dirigindo e ele observa. Satanás é um ser inteligente. Satanás é um ser que sabe fazer planos. Ele sabe traçar estratégia. Ele maquina projetos, ele arma laços, ele prepara os seus dardos, ele não é bobo, ele anda em derredor buscando a quem possa tragar. Quando ele acha uma brecha, ele vai e cumpre o seu propósito. Irmão, veja bem, você tem uma batalha, e isto aqui é uma realidade. Contudo, o Salmo 34, no verso 7, vai dizer que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que nele confia. Por mais que as batalhas sejam terríveis, Deus está preparando para você dias de glória mesmo em meio a todas essas batalhas. Mesmo em meio a todas as situações, o teu Deus está preparando para você vitória. Quando parecem que os inimigos são muitos, ali você tem vitória. Se parece que os inimigos são poderosos, ali você tem vitória. Se parece que você vai ser abatido, ali você tem vitória. Só existe uma coisa para você: vitória. Por quê? Porque o teu Deus não perde batalha. A própria Bíblia diz que ele é Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos significa que ele é quem tem o domínio, ele é que é o todo-poderoso. E deixa eu te dizer uma coisa, você tem uma batalha, e o diabo não pode fazer nada contra você, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Se é que você tem crescido em graça e conhecimento, se é que você é crente mesmo. A promessa é para os crentes. Não é para quem passeia, não. É para crente que tem compromisso com Deus. Então, o diabo não pode fazer nada com você. Salvação é individual. Ele não pode fazer contigo, mas ele pode te tentar atingir de outras maneiras. Ele pode tentar ir num filho seu que não está firme com Deus. Ele pode tentar ir num parente seu. Ele pode tentar começar a fazer uma arruaça na sua família. Ele pode tentar fazer uma arruaça na vida de um amigo seu. Qualquer pessoa que você... Ele pode tentar. E tem mais. Pode muito em seus efeitos a oração de um justo. Quando você entra nessa batalha, você desfaz e refreia as obras do diabo, mas muitos serão abatidos ao teu redor. Por isso a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado é pertinho, e 10.000 à tua direita. Aqui o homem usou vários argumentos para Jesus, né? Me deixa sepultar o meu pai, me deixa despedir dos da minha casa, me deixa... Ele começou a falar de laços bem próximos. Jesus não permitiu. Jesus colocou o anúncio do reino de Deus, as coisas de Deus em primeiro lugar, e é assim que ele quer ainda nos dias de hoje, meu irmão. Nós temos parentes, nós temos amigos, nós temos irmãos, nós temos familiares, mas nós temos algo mais importante do que isso, que é anunciar o reino de Deus. Pelo menos diante dos olhos de Jesus Cristo, este é o que tem que ser priorizado. Eu sei que alguns por aí pregam, não, o que Deus prioriza em primeiro lugar é a família. Eu não faço parte desse pensamento. Jesus Cristo falou que a família dele são todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Lá no céu, meu irmão, não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem filha. Lá no céu só existe um Pai chamado Deus, e irmãos, todos aqueles remidos e lavados no sangue de Cristo. Deixa eu te falar com muita clareza. Ainda que o diabo fira o teu filho, fira o teu pai, fira a tua mãe, ainda assim, tu lançaste mão do arado, não vai poder olhar para trás.
Se você olhar para trás, você vai para o mesmo caminho daqueles que estão fora. Os que estão sendo feridos, os que estão sendo abatidos, é porque não estão no prumo da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Viu o que foi dito aqui? Achei super interessante, que o diabo adora destruir crente de Bíblia na mão, que pensa que é crente. Porque quando o diabo abate um camarada que está passeando de Bíblia na mão dentro da igreja, o mundo cego diz assim, está vendo? Era crente. É onde eu me levanto e digo assim, não, era crente, mas não é crente como eu sou crente. Abateu a ele, quero ver abater a mim. Vou acreditar que o diabo tem poder para destruir um servo de Deus, o dia que ele me abater, aí eu vou dizer, o diabo tem poder mesmo. Mas até aqui, nos ajudou o Senhor, estamos desafiando e desfazendo as obras do diabo. A nossa oração é perseguidora. Nós é que perseguimos o diabo não me persegue, o diabo não põe pedra no meu caminho, o diabo não faz nada contra mim, porque eu sou infinitamente superior a ele, eu tenho o sangue do Cordeiro, a palavra do testemunho, eu sou o templo do Espírito Santo, e eu desafio o diabo todo dia, e ele não aparece, sabe por quê? Porque ele sabe a diferença dele para mim. Se ele aparecer diante de mim, ele tem que aparecer curvado. Por quê? Porque eu sei o poder que me foi dado, e eu lancei mão do arado, e eu não olho para trás. Aqui você é ensinado a perseguir ao diabo. Sabe por quê? Porque é isso que Jesus Cristo diz. Eis que vos dou poder, pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. É assim que diz Jesus Cristo, que não mente nem se engana. Então, meu irmão, você está numa batalha, e a respeito do que aquele homem, me deixa cuidar da minha casa, me deixa não sei o que com meu pai, me deixa não sei o que com os meus irmãos, não deixo nada, vem anuncie o reino de Deus, quem lança a mão do arado olha para trás, não é apto para o reino de Deus, não deixo nada, vem e me segue agora, o meu reino tem necessidade emergente, quer vir, vem, se não quiser, eu vou achar outro. Amém, meu? Você não pode voltar atrás. Deus não te dá essa chance de voltar atrás. E nem te deixa, nem aceita que você o deixe esperando. Senhor, eu te seguirei para onde tu fores. Espera só um pouquinho. Deixa eu ir ali rapidinho, me despedir dos da minha casa. Não foi isso que o homem disse lá em Lucas? Eu vou ali rapidinho, eu vou despedir do meu pai, eu vou despedir da minha mãe, eu vou despedir do meu irmão. Não vai despedir de ninguém. Eu quero que me siga agora, eu não fico esperando, eu sou o Senhor. Eu não vou ficar esperando ninguém. Assim é que alguns, meu irmão, por não compreender a Escritura, estão padecendo. Outro texto interessante é que Jesus fala de dificuldades no verso 58 do capítulo 9 de Lucas, que ele diz, as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer dizer, Jesus está colocando à prova os seus discípulos. Vocês querem me seguir por quê? Porque eu multipliquei os pães e os peixes? Vocês querem me seguir por quê? Porque acha que vai viver em conforto? Por que vocês querem me seguir? Se eu, sendo o Senhor, já nasci numa manjedoura, estou aqui debaixo do sol, estou gastando sandália, estou suando a camisa, você acha que você vai me seguir como? Com mordomia? Com sombra e água fresca? Não. Mesmo assim ele vai dizer depois, se lançou mão do arado, não vai olhar para trás. E ele diz ainda, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas ele observou-lhe, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, tu porém vai e anuncia o reino de Deus. O que é isso aqui? Deixa os mortos sepultar os teus mortos. Você tem parente? Você tem irmão? Você tem filho? Você tem pessoas que você ama? O que você tem feito por essas pessoas? Eu te digo duas coisas únicas que você pode fazer por essas pessoas. Duas únicas coisas. É orar por elas e pregar-lhes a verdade do Evangelho.
Só isso você pode fazer, mas não largue o arado para cuidar delas, não. Elas têm que estar incluídas no arado. Não pense que os seus parentes, que o seu filho é mais importante que o anúncio ao reino de Deus, não. Não pensa, não. Não pensa que a sua esposa que está desviada, ela é mais importante que o reino de Deus. Nem o seu marido é mais importante que o reino de Deus. O reino de Deus tem necessidades emergentes. O seu filho não é mais importante que o reino de Deus, não. O seu filho não é mais importante que a palavra de Deus, não. E pode ser que o diabo não possa fazer nada contigo, mas o seu filho que está brincando com as coisas de Deus, que o diabo possa receber a permissão de acabar com ele. E você vai ter que continuar firme no arado, se quiser chegar lá, senão nem lá você não chega. O evangelho que pregam por aí, meu irmão, é um evangelho barato, fútil, que não traz resultado para a vida de ninguém. Deus fará, como Jesus falou, né, lá na oração de Mateus 6, seja feita a tua vontade. Ele ensinou a orar, ele mostrou todos os princípios contidos na oração, e ele ensinou como tem que estar o nosso coração. Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E Paulo diz que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Você crê nisso? Mas se o seu parente for abatido, você está na presença de Deus, foi a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, mas você não pode olhar para trás. Jesus, como dói a separação de um filho, dói mesmo, é? Tem certeza que dói? Ah, então Deus já sentiu ela antes de você. Mesmo assim ele vai te dizer, quem lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Dura esse discurso? Quem poderá ouvir? Você está ouvindo. E esse discurso fará de você um novo ser na presença de Deus. Você vai se dedicar tanto à obra de Deus, e Deus vai multiplicar as misericórdias sobre os teus. Mas se você quiser cuidar dos seus e largar a mão do arado, eles se perdem e você se perde atrás deles. Porque a promessa de Deus é: tu cuida das minhas coisas, que eu cuido das tuas. Quantas pessoas, irmão, estou dando um tempo aí, porque a minha esposa está terrível. Um dia um irmão deu um testemunho desse para mim. A minha esposa está terrível, eu estou esperando ela se posicionar para eu poder me lançar na obra de Deus mesmo. Falei assim: irmão, não espere ela se posicionar não, hein? Que ela pode ser que nem a esposa de Jó. Tu vai esperar a vida toda, vai perder os anos, vai perder o chamado, vai perder o ministério, vai perder tudo. E no final ainda vai ouvir: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Quem lança a mão do arado, meu irmão, não pode olhar para trás. Para que Deus te salvou? Amém. Te deu conhecimento bíblico? Está dando dia após dia? Para que Deus fez tudo isso? Tem um vizinho teu que não conhece Deus? Você já orou por ele? Você conhece algum satanista? Você já orou por ele? Conhece alguém que bate cabeça para os 7 flechas, para o tranca-rua? Você já orou por ele? Já se preocupou em dar um folheto? Foi para isso que você foi chamado, meu irmão. Não tem outro chamado na tua vida, não. Ou você se levanta para proclamar o reino e desfazer as obras do diabo, ou Deus não está nem olhando para você mais. Servo inútil? Não, nada disso. Esqueça, meu irmão, as coisas que essa sociedade tem para oferecer. Os prazeres dessa vida não entrarão no reino de Deus. Deus tem um plano contigo, e a Bíblia diz: se tu lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Em Hebreus, capítulo 10, verso 38, diz: o meu justo viverá da fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Você entendeu o que a Bíblia diz? O meu justo viverá da fé, e se ele recuar,
a minha alma não tem prazer nele. Você quer recuar? Hoje, antes de dormir, você vai orar para desfazer as obras do diabo? Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, valente. Quando você hoje estiver orando para desfazer as obras do diabo, você vai sentir uma presença dentro da tua casa, e não é de Deus, é do diabo. Porque ele vai tentar te intimidar para ver se você realmente não vai largar o arado. E aí, valente, está pronto? Essa noite, antes de você dormir, quando você estiver orando para desfazer as obras do diabo, você vai ouvir a porta bater, e não é o anjo do Senhor, não, é ele, o inimigo das nossas almas. Ele vai ver se você realmente quer esse ministério, se você realmente quer entrar na batalha. Ele vai te provar. Quando você estiver orando, a janela vai bater, e vamos ver se você vai puxar o cobertor para cima da cabeça, ou se você vai se colocar de pé e dizer assim: Satanás, aparece que eu vou pisar na tua cabeça. Deus te chamou para uma obra simples, desfazer as obras do diabo, só que você foi mal acostumado. Dentro das igrejas fizeram de você um covarde, ocultaram a palavra de Deus, só pregaram para você a prosperidade, só pregaram para você os bens da terra, só pregaram que você tinha que se dar bem e o resto do mundo que se exploda. Ao contrário, o que Jesus quer é que o resto do mundo conheça o valor do seu sangue derramado no Calvário. Mas aí, nessas Babilônias chamadas igreja, diziam que você estando bem, pronto, acabou. Você está bem, você tem casa, você tem carro, você tem bem da terra. Não, meu irmão, se você tem essas coisas e no teu currículo não estão incluídos almas redimidas pela tua pregação, se a sua vida não consegue influenciar a vida de ninguém, você não está praticando o arado como deveria praticar. A sua vida, você diz que é templo do Espírito Santo, você diz que é cheio da palavra, você diz que ora, você diz que clama, e ninguém recebeu a influência da sua vida ainda. Alguma coisa está errada, você ainda talvez não tenha lançado mão do arado. Mas nesta oportunidade, você entendeu que Deus tem um plano contigo. Você entendeu que os seus laços sentimentais, Jesus, mestre, tua família está aí fora, olha, tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs, está todo mundo aí fora. Não, esses laços sentimentais eu não os priorizo. Minha família são esses aqui, ó, apontou para os seus discípulos. Minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Reino de Deus não está debaixo dos meus sentimentos, ele está acima dos meus sentimentos. Reino de Deus não é aquilo que eu penso que é reino de Deus é aquilo que a Bíblia revela que é reino de Deus. A unção de Deus está nessa noite pairando. Você quer que ela repouse sobre você? Não esqueça que tem fornalha, tem cova, e tem o inimigo atuando também. Se você entender que é mais forte, vai entrar na batalha e vai sair vencedor. Se você está tomando lugar no banco da igreja, mas não está crescendo, não está se desenvolvendo, você não vai entender. Na hora da batalha você vai correr. Jesus tem misericórdia de mim. Não, que Jesus tem misericórdia de mim? Misericórdia de você ele já teve em te trazer essa noite para ouvir essa palavra. Agora cabe você se levantar, cabe você conquistar, cabe você triunfar das obras de Satanás, cabe você ser encontrado pelo Espírito Santo quando ele precisar. Porque o Espírito Santo vive procurando gente, mas não encontra. Deus está fazendo uma grande obra. E você tem que entender, os seus laços sentimentais não podem fazer com que você largue mão do arado. Amém? Você tem pessoas que você quer o bem delas, pregue para elas, ore por elas, faça tudo o que puder, sem largar mão do arado, que elas estejam incluídas nesses projetos, mas
se elas não derem ouvidos, meu irmão. Hoje você tem amigos, parentes e familiares nessa terra, mas o que Deus está preparando para você de família é outra coisa muito diferente do que você conhece. Tanto que a Bíblia diz que as primeiras coisas são passadas. Amém? Senhor, deixa eu despedir da minha casa. Não, vai e anuncia o reino de Deus. Senhor, nos abençoe em nome de Jesus.